quais foram as etapas que eu segui para fazer o livro da biografia afetiva da minha avó e como eu acho que você deve fazer dentro da sua família também. Então, eu sou Stefania Andrade, eu sou escritora, mentora literária, ghostwriter. Eu tenho 15 livros publicados e ajudo muitos profissionais e empresários a projetarem a autoridade por meio do livro. Mas nesta série eu estou falando sobre outro tipo de livro, um livro de biografia afetiva, porque eu acho que toda família merece ter um livro que traga a identidade da família. Seja da vida do seu pai, da sua mãe, avô, avó, seja a vida dos seus bisavós, seja a vida do casal, seja a vida de vários dos seus ascendentes, enfim. O fato é que eu já tenho um vídeo aqui na nossa série explicando o porquê você precisa escrever e quais são os primeiros passos para você escrever o seu livro de biografia afetiva dentro da sua família. Bem, quando eu comecei, eu não tinha o roteiro que agora eu fiz para que você possa seguir e já começar hoje a biografia afetiva da sua família, e nem tinha também um agente, né, treinado de inteligência artificial para ajudar nesse desenvolvimento. Então eu comecei do zero, pensando, né, Felipe e eu pensamos, tá, o que precisa ter? Como que vai ser? Ah, vai ter bastante foto. Ah, tá. E aí eu pensei, comecei a imaginar, sentei um dia e fiz o rascunho. Ah, eu quero contar um pouco sobre a Luzia menina, então minha avó, a vida dela, né, quando menina, depois do casamento dela com meu avô, depois como que era a vida deles. Aí a minha avó foi comerciante muitos anos, né, quase toda a vida. Então como é que seria ela como comerciante, ela como mãe, ela como avó? Então eu fui ali fazendo um rascunho. Depois as coisas foram crescendo, porque eu fui lembrando de muito mais coisa. E aí, então eu tinha um norte inicial. Com esse norte inicial, eu fiz algumas perguntas dentro do Google Forms e mandei para toda a minha família. Então, para os meus tios, tias e os meus primos, ok? Então seriam os filhos, genros, noras, netos e bisnetos da minha avó, ok? Então, mandei esse formulário e o formulário foi esse. Eu coloquei assim no início. Projeto do livro da vovó Luzia. Vamos escrever um livro para homenagear a vovó Luzia e queremos contar com a participação de todos, reunindo memórias de nossa matriarca. Por favor, preencha as perguntas abaixo com o coração, pois sua lembrança é uma peça fundamental e essencial para essa história. Com amor, Stefania e Felipe. Então, pedi aqui o nome, 3 palavras que vêm à sua mente quando pensa na vovó, qual era o gesto ou hábito dela que você achava mais marcante. Você se lembra de alguma frase ou conselho que ela dizia? Quais os quitutes dela que você mais gostava? Porque essa é uma parte muito importante da vida da vovó, vovó na cozinha, ela era toda quituteira. O que ela já fez especialmente para você, normalmente comida, tá? Qual é a sua lembrança mais marcante com ela ou uma dessas lembranças? Você se lembra de alguma história engraçada dela ou com ela? O que não pode faltar nesse livro? Quer deixar mais alguma sugestão? Palavra aberta, nos conte o que você quiser. E aí nós tivemos mais ou menos 30 respostas, que foi bastante, e mesmo assim não foi todo mundo que participou, né? Nem todo mundo, né, tem aí o traquejo com as... E aí, com as respostas desses familiares, eu já consegui ampliar. E eu falei, nossa, as pessoas falaram muito de fé, então acho que a gente vai precisar fazer um capítulo sobre isso. Ah, e as pessoas falaram muito sobre o papel dela na igreja. Ah, todo mundo falou muito a respeito das comidas, então acho que a gente vai ter que ter um capítulo inteiro só sobre quitutes mesmo. Então, dessa forma, eu fui organizando cada um dos capítulos. E para ter o subsídio de cada capítulo, eu ia colocando o nome do capítulo e aquilo que eu acho que tinha que ter. Então, por exemplo, Luzia menina, contar um pouco dos bisavós, contar que número de filha ela era, quantos irmãos teve, como que ela vivia quando criança, fazer entrevista com os irmãos da vovó. Aí depois, quando tinha lá, Luzia, o casamento, né? Casamento com meu avô, então assim, quando aconteceu o casamento, como foi o casamento, a cerimônia em si, pegar foto, pegar certidão de casamento, depois como que foi, né, esse começo de vida deles, e, enfim, então eu ia colocando quais eram as informações que eu gostaria de ter para cada um dos capítulos. Então, eu fui atrás das pessoas que eu precisava entrevistar. Então, eu marquei entrevista com os irmãos da minha avó, todos os irmãos que estão vivos e bem de saúde, todos que estão vivos e bem de saúde, e também com as minhas tias, né, com as filhas da vovó, que podiam também me responder. Então, eu fiz umas 3 entrevistas coletivas com as minhas tias, algumas
conversas individuais, além do encontro ali com os meus tios avós. E com eles, com tudo isso, eu ia gravando, transcrevendo essas conversas e depois trabalhei em cima da transcrição para fazer o desenvolvimento do texto, tá? Foi bem trabalhoso porque eu recebi muita informação, eu tinha muita coisa, então eu fui ampliando. Então um capítulo que era para ser da vovó e do vovô virou 3 capítulos, porque eu coloquei um sobre o encontro deles, né, e o namoro, um só sobre o meu avô, um capítulo sobre ele, sobre a família dele, sobre como ele era, as manias dele e tudo que eu consegui coletar sobre o meu avô que eu não tive, com quem eu não tive convivência, não tive a oportunidade de conhecer. E também depois sobre na saúde e na doença, porque meu avô fica doente, ele morre e a minha avó fica sozinha, como é que ela se reorganizou depois que ela ficou viúva. Então era um capítulo só sobre os dois, acabou virando 3. Então depois eu fiz a Luzia mãe, então a relação dela com os filhos, como que ela era como mãe, que ela foi completamente diferente quando ela era responsável por eles, ela era bem severa, ela era bem assim, exigente. Mas depois que eles se casam e têm as próprias famílias, ela vira um doce do outro lado. Por quê? Porque daí ela pode curtir os filhos e os netos sem essa obrigação de criá-los e de dar as direções, enfim, e de poder sustentar os 8 filhos, por exemplo. Então depois, o capítulo da Luzia avó foi o capítulo mais difícil para mim. Porque aí eu fui pegar tudo que os meus primos falaram, eu peguei então as respostas de todos os primos dentro ali do Excel, né? Porque se a gente faz um formulário no Google Forms, depois você tem como gerar uma planilha. E aquilo mexeu muito comigo, porque quando a gente tem todos os primos falando sobre a relação deles com a vovó, eu me vi muito ali, porque quando eu estava escrevendo sobre a Luzia menina e decidi antes da Luzia menina colocar o berço, né, da vovó Luzia, então eu fiz um capítulo inicial sobre Gonçalves, que é a cidade natal dela, sobre o quintal da casa dela, sobre a nossa relação com a relação da família com Gonçalves, a relação que ela acabou estabelecendo da gente com o lugar onde ela morava e onde ela nasceu, onde ela amava. E depois veio o capítulo da Luzia menina, depois como ela, né, com meu avô, depois ela como mãe, mas tudo isso eram coisas que tinham acontecido antes da minha chegada, antes de eu conhecê-la. Quando veio o capítulo da vovó Luzia, aquilo foi muito forte. Eu passei semanas porque eu chorava muito e não conseguia fazer. Então demorou e isso acabou atrasando todo o meu calendário. É importante que você tenha prazos, que você organize, né, o seu tempo. Qual é o horário que você vai escrever? Então eu tinha que escrever no meu horário de pausas, né? Meus horários fora do trabalho. O Felipe também. A gente tinha os nossos horários de trabalho, mas nós dois com criança pequena, ele com recém-nascido, eu com uma bebê de 1 ano e meio, com 2 anos. E aí a gente tinha que fazer isso dentro do jeito que ia dando, né? Normalmente quando os filhos dormiam. Mas como eu acabei ficando muito tempo no capítulo da Luzia vó, os outros capítulos acabaram ficando muito próximos de ser entregue material para o Felipe, enfim. Então o final, gente, foi muito caótico para mim. Os últimos 15 dias antes de eu entregar esse conteúdo fechado para o Felipe foram caóticos. Eu passei várias noites sem dormir. E foi muito complicado. Então assim, você já não vai passar por isso, porque você já tem um roteiro. Você já tem um manual que eu fiz para você e você já tem um agente de inteligência artificial que está treinado por mim. Durante todo esse processo eu fui treinando o agente de inteligência artificial para ajudar outras pessoas a fazerem as suas biografias afetivas. Tá, Stephanie, qual que era o próximo passo? Enquanto eu ia escrevendo, o Felipe ia fazendo a curadoria e o resgate das fotos. Então a gente sabia que a gente queria as árvores genealógicas por filhos da vovó Luzia, uma árvore genealógica da vovó. Então a gente precisava de fotos individuais de todo mundo. A gente precisava de fotos das famílias, né? Então, por exemplo, dos meus pais com os filhos, com o genro, com neta, com todo mundo, porque a gente teria um capítulo de cada um. Então, enquanto o Felipe foi recolhendo todas essas fotos, organizando essa árvore genealógica, eu fui escrevendo o livro. Aí, a partir do momento que eu ia fechando alguns capítulos, eu ia mandando para ele, porque é por meio do capítulo e do que eu escrevi que ele ia buscando as fotos. Nossa, eu preciso de uma foto do quintal, eu preciso de uma foto da cachoeira, eu preciso de uma foto não sei o quê, eu preciso de uma foto da vovó na cozinha. E dali pedir ajuda para todo mundo, precisamos de foto da vovó na cozinha, não conseguiu, mas conseguiu o vídeo, dá print. Então a gente foi fazendo todo esse movimento. E até que eu tinha que fechar
tudo e fazer a revisão textual, que é extremamente importante. Hoje a gente ainda não tem uma inteligência artificial que faça isso sozinha, de forma autônoma, tá? Então eu paguei uma pessoa para fazer, a pessoa que faz aqui na nossa empresa também, né, mentor autor, para fazer a revisão textual de todo esse livro. E depois da revisão textual, o Felipe veio com a diagramação. Então ele vai colocando todos os textos, né, em cada uma das páginas, como as coisas foram se configurando. Todo o trabalho do Felipe teve um outro capítulo à parte, né, que eu vou ver se eu consigo entrevistá-lo para trazer aqui, porque ele foi pensando em cada elemento. Então eu tive a ideia de que o tema do livro fosse costura. E ele abraçou essa ideia e fez com maestria. Cada detalhe do livro ser relacionado à costura. Então existe, por exemplo, um carretel de linha logo no início e que vai desenvolvendo essa linha que é a vida da vovó ao longo de todo o livro, né? A gente tem, o livro é de retalhos, né? Então o nome do livro é A Mulher Mais Feliz do Mundo, que é uma frase que ela usava muito, que ela dizia que ela era a mulher mais feliz do mundo, que podia existir pessoa tão feliz quanto ela, mas não mais feliz. E aí então a gente tem toda essa jogada com bordado, né? Então os títulos eles são bordados, como se eles estivessem sendo bordados. E a gente tem, o subtítulo do livro é Retalhos da Vida da Vovó Luzia. Retalhos fazendo uma alusão ao primeiro livro, Retalhos, que era da minha tia-avó. Então, quando a gente está falando de retalhos, o Felipe pensou na possibilidade de colocar retalhos em cada abertura de capítulo, mas os retalhos não eram quaisquer retalhos. Ele foi desenvolvendo, com a ajuda da inteligência artificial, os padrões dos tecidos que a vovó usava, dos vestidos que ela mais usou, das blusas que ela mais usou e que a família ia identificar. Então ele foi fazendo esses retalhos que na verdade são alusões a roupas que a vovó usava. Depois eu vou ver se eu consigo trazer ele aqui para mostrar o projeto gráfico como um todo, mas o processo para você entender é isso. A gente precisa ter um planejamento inicial, com prazos, com metas e tudo mais. Depois, a gente faz um rascunho também ali do início de qual vai ser o alicerce dessa obra, o que não pode deixar de ter dentro da obra. Aí você vai atrás dos conteúdos. Se vai entrevistar as pessoas, ou se você vai escrever da sua vivência. Não, Stefania, minha família só tem eu hoje, mas eu vou escrever tudo que eu lembro da minha avó, do meu avô e tudo mais. E tá tudo bem também, tá? Então você vai fazer essa busca do conteúdo e das fotos e dos elementos que você quer colocar dentro do livro, e depois você vai desenvolvendo esses textos e vai alinhavando toda a parte gráfica das fotos e a parte dos textos para ir desenvolvendo o seu livro. E claro que ao final você precisa ali do serviço de revisão textual. Se você quiser, a gente tem aqui na Mentor Autor o serviço de revisão crítica. Então as pessoas chegam aqui com memória afetiva já escrita, pronta. Stefania, eu queria que você tivesse esse olhar literário para ver se estão bem amarrados os capítulos, se precisa ter um outro olhar, o que mais a gente pode colocar, o que não pode, o que está redundante, o que não está, enfim. E depois a parte de imprimir esse livro, né? Então aqui na Mentor Autor a gente recebe as pessoas que já estão com a biografia afetiva escritas, e a parte final é a parte do quê? Os registros do livro, a parte de revisão ortográfica, pode ter a revisão crítica, e a gente tem a parte da gráfica, tá? Então aqui na Mentor Autor chegam as pessoas que querem biografia afetiva, que já escreveram, e aí eu faço a revisão crítica, falando ali sobre o ponto de vista literário, como é que tá essa obra, se ela tá bem amarrada, com conclusões e introduções em cada um dos capítulos, tem alguma coisa que precisa mudar, se tem alguma orientação que eu gostaria de te dar, para fazer um aprimoramento. Para quê? Para ir para a revisão textual desse livro, depois para a parte de diagramação, se você ainda não foi feita, e fazer até a parte de impressão na gráfica, e depois a ajuda aí no lançamento do seu livro junto com a sua família. Tá? Então é esse o percurso que a gente segue por aqui, e a gente pode te ajudar bastante, seja no início do projeto por meio do roteiro e da inteligência artificial que eu treinei para te ajudar a produzir o livro, seja depois quando você quiser fazer os registros da sua biografia afetiva, seja depois nas correções e nas revisões e na impressão efetiva do livro.